Então, eu preciso sentir dor para ser melhor? Não. Mas se eu estou diante dessa dor, eu posso sentir ela num sentido assim, eu vou ser melhor. Claro, por que não? Então, são sensações, são situações, são coisas que são relevantes. E colocar nisso energia e vitalidade. Sempre olhar para isso. O que eu posso fazer? A dor, quando já parece instalada, pode se tornar um peso para alguns que limita o movimento da vida. E nesse limite que a ansiedade surge como uma tentativa de encontrar saída, mas muitas vezes acaba intensificando a sensação do sufoco pela dor. Claro que sentir algo diferente ninguém gosta. Todo mundo gosta de estar bem, para ir e vir, para brincar, para parar, para sentar, para levantar. Mas às vezes nós temos esse limite e cuidar desse limite para depois a gente tenha tudo isso de novo em mãos. Reconhecer esse ponto é essencial da vida da gente. Não como fracasso, mas como um sinal de que o corpo e a mente pedem cuidado, pedem pausa, pedem um olhar mais compassivo para si mesmo. Pedem um olhar para com quem a gente convive, pedem um olhar para você, Rádio 20, que está ali do outro lado, um olhar para você olhar para dentro de você, para você olhar as suas dificuldades, e muitas vezes algumas dificuldades até estão ali para que a gente acorde. Acorde, Lourdes, essa dificuldade aqui é para você se tornar melhor. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas isso é castigo de Deus? Não, são coisas da minha vida, são situações que eu posso estar passando, e você, Rádio 20, pode estar passando algumas sensações, algumas coisas diferentes. Acorda, pessoal, muitas situações, eu sei que são difíceis, mas acorda assim mesmo, você, Rádio 20, para essa situação que não tá boa, acorde. De repente ela pode ser menos dolorosa, de repente ela pode ser menos agressiva, de repente pela sua capacidade de se manter viva, acordado, feliz, mesmo na dor, ela se torna muito menos desagradável e muito mais leve para se passar, né? Transformar a dor em leveza não significa negar o que se sente, mas aprender a acolher. A leveza nasce quando se permite respirar dentro da própria dor, dentro da própria situação que você se encontra aqui agora. Quando se abre espaço para pequenos gestos de cuidado, por exemplo, com um silêncio, um descanso, uma palavra amiga, ou uma visita, ou um oi, ou como você está, né? Um oi no WhatsApp. Tem várias formas de você olhar para essa pessoa. E você que é essa pessoa, tem essas formas também de, às vezes, silenciar, descansar, principalmente descansar. É primordial a gente ter esse movimento e esse momento de descanso. Vida leve e saudável. Às vezes você tem que parar para ela continuar depois leve e saudável. Faz parte do nosso dia a dia. É nesse envolvimento com o próprio bem-estar que a ansiedade e a depressão, a sensação de que está tudo muito difícil, pode ser suavizada, deixando de ser apenas tensão para se tornar energia que move em direção ao alívio. Então veja, algumas situações, algumas sensações de dores, algumas coisas que acontecem na vida da gente, você pode sim olhar para aquilo que agora não está bem, para uma energia para você voltar depois muito mais gente, muito mais capaz, muito mais relevante as coisas que você precisa fazer. Então, eu preciso sentir dor para ser melhor? Não. Mas se eu estou diante dessa dor, eu posso sentir ela num sentido assim, eu vou ser melhor. Claro, por que não? Então, são sensações, são situações, são coisas que são relevantes. E colocar nisso energia e vitalidade. Sempre olhar para isso. O que eu posso fazer? Eu vou falar mais abaixo aqui. O que eu posso fazer nessa situação toda? Fazer-me de capaz, colocar energia nisso, ou me fazer de coitado, ou me fazer de vítima. Então depende muito de mim. O que eu faço com isso que eu estou vivendo aqui agora? O que eu faço? Eu estou cuidando? Ou com isso eu estou me vitimizando? Ou com isso eu estou fazendo de coitado, coisa assim? Olhar para isso,
Se permitir ser servido, servir também, no sentido... Muitas pessoas passaram a vida inteira servindo os outros, servindo os outros. E quando acontece uma coisa com elas, elas quase que se destroem elas mesmas por dentro. Por quê? Porque acham que ainda tem que continuar servindo. Não, tem horas que você também precisa ser servido. Tem horas que você também tem esse direito para que você tenha depois mais uma vida leve e saudável. Você se permita nesse momento ser cuidada, ser aquela situação, aquela sensação de que o outro também tem que ter um pouco desse olhar diante de você ou diante de qualquer situação que possa acontecer. O caminho individual para a leveza é feito de escolhas delicadas. Por exemplo, escolher não se punir por sentir alguma coisa ou por não estar bem, e sim escolher se aproximar de práticas que nutrem. Eu não estou bem, eu estou me sentindo mal. Então eu vou ficar me punindo, vou punir alguém que não está ao meu lado com cuidado? Eu posso também olhar para isso e achar meios ou práticas para que eu possa me nutrir nesse momento, para que eu possa parar, pensar, refletir, analisar, olhar para tudo isso, quem eu sou, como eu sou, quem são os meus, como eu posso lidar melhor, como eu posso fazer as coisas diferentes. Escolher se envolver com o que traz sentido. A dor pode estar presente, mas não precisa ser soberana e única. Veja, a dor pode estar presente, mas ela não precisa ser soberana e única. Para ela não se tornar soberana e única, nós temos que ter essa sensação. Está doendo, está ruim, mas eu estou aguentando, eu estou conseguindo. Ela pode ser uma dor corporal, ela pode ser uma dor não corporal, ela pode ser uma dor de sentimento, ela pode ser uma dor de descaso, ela pode ser uma dor de um filho que está ausente, ela pode ser várias dores. Eu sempre olhando agora para a dor, e atendendo muitas pessoas em diversos problemas, em diversas situações, a dor que eu mais achei difícil dentro do meu consultório é a dor de uma mãe ou de um pai que está com um filho nas drogas, no álcool. Essa é uma dor maior, porque para esse sujeito, para esse rapaz, essa moça, não tem limite. Porque estando com álcool no corpo, com droga no corpo, o limite não é o limite do ser humano, passa muito além do limite. Então esses pais, essas mães, eu por um bom tempo estive diante de uma mãe e de um pai, como é difícil, é uma dor que não para. E eu sempre digo assim, quando desaparece alguém, se alguém morre, você lida com o luto, você lida com o sepultamento, tá tudo certo. Mas quando desaparece alguém da família, você não sabe se está vivo ou morto, você não sabe se está bem ou não, você não sabe se está doente ou não, você não sabe de nada. Então eu pude conviver essas duas coisas, de alguém que não pôde inteirar, e talvez pensando que esteja morto, eu não tive assim propriamente no consultório. Mas eu convivi com uma pessoa há muitos anos. Então não tem remédio, não tem palavra, não tem sensação, não tem amigo, pai, a mãe que consegue consolar. Não tem, porque aquele buraco no meio do peito, onde está, com quem está, será como está, será que está bem, será que está vivo, será que não está, como seria, qual a altura, como é o cabelo, como é o corpo, o que pensa, o que não pensa, o que sente. É tudo uma incógnita, é tudo muito vazio. Isso sim, são dores, parece que insuportáveis, mas ainda assim nós sabemos que muitos pais e muitas mães passam por isso. E vão fazer o quê? Passam. A maldade humana está ali no meio, né? E é dolorido e é difícil. Você rádio ouvinte, imagina, deve se permitir esse olhar cuidadoso, abre-se a esse espaço, a você olhar muito, cuidar muito e abrir-se muito bem a esse espaço, para que a leveza se instale como a melhor companhia, e se enraize como dever de seu cuidado próprio, mesmo que as sombras estejam aí, e as sombras realmente às vezes são violentas dentro do nosso coração, às vezes não são nem sombras, às vezes são temporais mesmo, às vezes é cheio de raio tudo,
Por quê? Porque esse coração não para, essa sensação não para, esse medo não para. Então, ter esse olhar e ter esse cuidado com a nossa vida. E sempre ter também essa sensação, eu estou me cuidando a que ponto? E eu estou comigo cuidando das pessoas a que ponto? Deus está sempre aqui, né? Ele não invita, ele ampara, ele cuida, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, então ele tem o cuidado para com todas as ovelhas. Eu fico imaginando, e eu não, acho que eu já contei para você, rádio ouvinte, que quando eu era criança, mais novo, e passava o evangelho, que o pastor deixa 99 ovelhas para buscar uma, eu ficava muito chateado com esse pastor, porque vai que essas 99 se espalhem, por causa de uma vai fazer uma situação que todas possam ser esparramadas por aí. Mas até que um dia eu entendi, aquelas 99 estão cientes que a cerca termina aqui, estão cientes que elas podem ficar unidas, elas estão cientes que estão aqui. E aquela uma que é a 100, às vezes realmente precisa que esse pastor vai atrás e vai, cuide e tente trazer de volta. Assim eu vejo a nossa vida com relação a Deus. Mesmo que eu esteja fazendo as piores coisas neste mundo, ainda assim eu sei que Deus está comigo. Apertadinho no cantinho, esmagadinho, mas Ele está comigo. Então as piores coisas que você esteja fazendo, você rádio ouvinte, você que esteja me ouvindo, as piores coisas que você esteja fazendo, não se esqueça, Deus está contigo. Mas num aperto, numa situação, Ele não concorda com as suas atitudes, Ele não vai concordar com as suas atitudes, mas você continua sendo aquela ovelha perdida que Ele quer trazer de volta com as 99. Eu estava lembrando uma coisa que eu ouvi muito pela minha vida fora. Eu, por exemplo, tenho muita sensibilidade à dor, eu tenho muita sensibilidade. Tem pessoas que têm muita sensibilidade, tem pessoas que têm menos. Então, muitas vezes na vida eu já ouvi falar, isso não é nada, você está se fingindo, isso não é nada, isso não é dor. E aí eu lembro desde criança como eu sofria e como meus irmãos, quando tinha alguma coisa, uma surra, alguma coisa, como eles na sequência já estavam prontos para brincar, para fazer alguma coisa, e eu não. Aquilo estava muito difícil dentro de mim. Então você mãe, você pai, você ouvinte, você quem seja, quem for, não duvide da dor do outro, porque ela pode ser muito, mas muito, muito diferente, muito mais agravante do que a sua. Muitas vezes, você não passou nada na vida, você não sabe o que eu passei. Não fale isso. Porque aquela pessoa, ela não teve outras dores maiores, ela não teve outro problema maior, então aquela é a maior, para ela é a maior. E tá tudo certo em pensar dessa forma. Uma grande e feliz semana para você, tudo de bom. Cuide-se, respeite-se, analise-se e se você quiser entrar em contato comigo, não esqueça, 42999920018. Obrigado, Mauro, e até lá! Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação por esses dias ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros e você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E o ato de comer é um ato